Advocacia Mineira, é muito bom estar aqui com vocês para mais um Conexão Caixa especial Comissão de Práticas Colaborativas da OAB Minas. Bom estar aqui com vocês na nossa rádio CAMG. Hoje a gente vai bater aqui um papo um pouquinho sobre negociação, práticas colaborativas e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Matheus Cardoso e serei aqui o seu anfitrião. Vamos fazer aqui uma breve rodada de apresentação aqui da nossa mesa. Presidente, começando com você. Olá, sejam muito bem-vindos a esse Conexão Caixa. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho de práticas colaborativas. Atualmente eu sou a presidente da comissão, meu nome é Aline, acho que eu não tinha dito meu nome, né? E é uma temática que eu adoro, sou apaixonada e vocês vão entender, se vocês ficarem até o final do nosso programa, por que ela é tão apaixonante. Vamos explicar um pouquinho o que ela representa hoje para o cenário da advocacia mineira e do país, pensando que o nosso escopo social, né, principal e social aí é da pacificação social. Então, sejam muito bem-vindos. E agora a palavra é com você, Rayan. Olá, para quem está escutando a rádio CAMG, meu nome é Rayan, sou advogado, também sou contador e vou estar aqui um pouquinho para falar para vocês sobre as práticas colaborativas, especialmente sobre o papel da multidisciplinariedade nessa prática, que acho que é um dos pilares mais importantes. E Raquel? Olá, pessoal, meu nome é Raquel Dias, eu também sou da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB, entusiasta aí da negociação. Sou mediadora, tenho formação em psicanálise, estou aqui com maior alegria para discutir esse tema que é tão importante, que nada mais é do que a advocacia contemporânea. O advogado que quer estar conectado com a advocacia do século XXI, permaneça conosco para ouvir um pouquinho o que a gente tem para compartilhar. Maravilha, então vamos dar início a exatamente essa questão. O que é essa nova advocacia e, nesse contexto, colaborar por quê? Bom, primeiro eu vou dizer assim, por que colaborar é importante, né? Eu formei pensando que eu realmente gostaria de ajudar pessoas, de resolver problemas, né? E aí a gente aprende na faculdade, né, dessa importância e dessa pacificação social. E as práticas colaborativas, na verdade, nascem nesse contexto nos Estados Unidos na década de 90. Então, vou passar bem rapidinho aqui explicando como ela nasce e por que, então, ela é importante hoje, né? Um advogado muito insatisfeito, vamos dizer assim, com o serviço que ele prestava, não porque ele não ganhasse causas, ele ganhava, mas ele via ao final do processo famílias destroçadas, pessoas que já não conversavam mais, que não tinham vínculo entre si e eram família, né? Em que o patrimônio tinha sido, às vezes, completamente dilapidado ou haviam se perdido muito dentro desse processo judiciário. E ele falou assim, eu não quero advogar assim, eu formei para ajudar pessoas, para vê-las melhor. E aí até que um dia ele decide largar a advocacia. Mas antes de finalizar a carreira, né, de pendurar a chuteira, eu costumo dizer assim, ele falou assim, eu vou fazer um teste. Ele tinha um caso muito difícil e ele chama o advogado da outra parte para sentar numa mesa de negociação direta. E qual não foi a surpresa dele que em menos de 6 meses aquele caso, que já se arrastava por anos, foi resolvido. Então ele falou assim, olha, dentro dessa perspectiva, eu nunca mais aciono o Poder Judiciário, eu vou resolver com as partes e os advogados que a representam. Então ela nasce assim, para ajudar pessoas de uma forma muito, entre aspas, simples, que é a negociação. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a negociação, que não é uma negociação intuitiva, é uma negociação estratégica, né? Por isso a Raquel falou muito bem assim, advogado do século XXI. Olha, a gente precisa mudar a nossa forma de atuação, porque só o judiciário está ficando no passado, né? Então, eu falei um pouquinho, essa é a minha visão, assim, né? Não, e só lembrando, gente, que negociar não é dom, negociar é técnica. Então, a gente precisa estudar a negociação, né? Porque às vezes a gente acha, gente, não, mas negociar é meio intuitivo. Não, uma negociação do advogado, né? Que vai aí ajudar a construir um consenso é técnica. Isso é muito importante deixar claro. E requer, eu acho que desde a faculdade, o desenvolvimento de novas habilidades. Muito mais do que aprender processo, a fazer petição, é aprender a conversar, é aprender a ouvir, a escutar o nosso cliente, a ver no que a gente pode ajudar, não pensar na resposta imediata. Porque assim, gente, receber uma sentença de um juiz
decidir na sua vida, é muito fácil, você entregou para um terceiro resolver. Mas o que aquela sentença te traz? Na maioria das vezes, sinceramente, ela não traz nada. Ela traz uma resposta que nem sempre vai contribuir para a sua vida. Então, assim, acho que o principal papel que a advocacia colaborativa pode trazer para os clientes, para os nossos usuários, para o destinatário final, é poder pensar o que ele quer para a sua vida, qual que é a melhor solução para o seu problema. E aí, como a Aline falou, o Stuart estava indignado com ver a vida dos clientes dele destruídas. Então, assim, o que a gente pode fazer é, olha, cliente, o que você quer da sua vida? O que eu posso te entregar? Até aquela ideia de buscar uma felicidade maior. E outra coisa que eu acho bacana a gente refletir é o seguinte, o Stuart Webb, então, é esse advogado que a Aline contou o caso, né, um advogado americano que estava frustrado, mas já para o fim da carreira, né, olhando para trás, ele encontrava com os clientes e os clientes tristes, né, porque às vezes o filho já não conversava com o pai, aquela situação. E aí, gente, olha que interessante, ele mudou a rota da vida dele. O advogado, ele mudou a rota da vida dele. Ele saiu do contencioso e foi para a negociação, para a construção do consenso. E aí eu gostaria de perguntar para você que está nos ouvindo. Qual legado você quer deixar na sua vida profissional? Você quer destruir as pessoas? Você quer moer o sentimento das pessoas? Ou você quer resolver os conflitos? Aí eu acho que é uma pergunta que fica, né? Valiosa. Né? Bem valiosa. Eu acho que nesse contexto a gente falou muita coisa aqui importante, mas a realidade é como que eu faço para me tornar um advogado colaborativo e mais do que isso, como que essas práticas colaborativas funcionam na prática. E depois a gente conversa talvez um pouquinho sobre a realidade brasileira também. Eu acho que é um bom primeiro passo. Vamos lá então. Eu acho que a Aline podia explicar, mas antes eu queria trazer uma reflexão. Nelson Mandela, que é um dos meus grandes ídolos, ele falava o seguinte: ninguém nasce odiando ninguém. E se as pessoas aprendem a odiar, elas aprendem também a amar. Então, nós aprendemos a litigar, certo? Então, se a gente aprendeu a litigar, a gente pode aprender a colaborar, a laborar junto. Explica pra gente, então, Aline, o que é a metodologia, como que se torna um advogado colaborativo. Bom, hoje nós temos o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas que faz uma capacitação. É extremamente recomendável que os advogados façam essa capacitação para entender exatamente o que é a metodologia das práticas colaborativas, como é que ela funciona, quais são os princípios que norteiam, né, esse instrumento. Agora, nós precisamos, como o Ryan falou, desenvolver outras habilidades, então a gente está em constante aprendizado, estudando constantemente. Porque, por exemplo, a negociação, e aí como a Raquel muito bem falou, ela não é intuitiva, ela não é um dom, ela é uma técnica. Eu escuto muitos advogados falando assim, mas eu sempre tento negociar, eu negocio em todos os meus casos. Aí eu fico assim, mas qual tipo de negociação? Essa negociação por barganha? Que você fica, vou dar um exemplo que vai ficar bem visível, assim, o que é essa negociação por barganha? É uma pessoa de um lado na corda e a outra do outro puxando. Então, você fica vendo, medindo forças, né? Eu vou ceder aqui um pouquinho para ver se ela me dá um pouquinho. E não é exatamente assim que é uma negociação inteligente, né? Então, eu tenho esse IBPC, que é o Instituto de Práticas Colaborativas, que fornece essa capacitação. Nós temos hoje as comissões espalhadas por todo o país e a nossa própria comissão, que tem grupo de estudo quinzenal, que nós vamos estudar o que são as práticas colaborativas, métodos de negociação. Então, negociação de Harvard, negociação por princípios, né? Outros tipos de negociação, escutatória, escutativa, comunicação não violenta, porque tudo isso a gente está dentro desse guarda-chuva grande, né? Que me permite, então, ouvir a necessidade do outro, né? Como o Ryan falou assim, eu recebo uma sentença, que é muito fácil delegar para o outro a responsabilidade de decidir, né? Mas essa sentença, essa decisão, muitas vezes não vai atender às minhas necessidades. Quem melhor do que eu, quem melhor do que as partes, para saber as particularidades da sua vida, as nuances, o que realmente encaixa ali dentro do seu dia a dia, né? Então,
eu convido essas pessoas, os advogados que estão nos escutando ou outros profissionais, nós vamos ouvir aqui um pouquinho. A metodologia, ela tem um pilar fundamental, que ela é multidisciplinar. Afinal de contas, eu sou treinada para o jurídico. Mas existem outras particularidades do caso que não são jurídicas. Então, eu preciso o quê? Um psicólogo para estar na mesa, né? Ou um gestor financeiro. Então, me ajuda a entregar uma negociação mais bem feita, mais precisa, né? Só complementando, eu queria que você falasse um pouquinho do Colabora. E se der para dar um spoiler, se vai ter uma outra capacitação. Vamos falar isso lá no final, que daí a gente já deixa. Daqui a pouco a gente... falou, mas Ryan, conta pra gente um pouquinho sobre essa questão, porque você é contador aqui nessa mesa. Sim. Por que você está aqui hoje? Porque eu sei contar. Enfim, só para completar um pouquinho do que a Aline estava falando dessa questão da multidisciplinaridade, e aí até voltando naquele exemplo da entrega do juízo de uma sentença. Quando você, às vezes, vai receber uma sentença, e eu já tive casos no próprio escritório que eu trabalho, de uma pessoa recebeu 11 milhões de reais, uma partilha, cada uma das partes ficou com 11 milhões de reais. E assim, a pergunta da minha cliente é, eu sou uma mulher, nunca trabalhei, vivia com meu marido, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Sabe? Então, assim, aí a gente vê a importância de ter outros profissionais envolvidos. Porque o juiz vai te dar uma decisão. Toma aqui, seus 11 milhões de reais. A importância de um gestor financeiro, a importância de um psicólogo poder amparar alguém. E aí, gente, eu trabalho na UFMG, na Divisão de Assistência Judiciária. A gente recebe e a gente percebe. Tanto lá no escritório, eu já tive casos, por exemplo, de alguém que recebe 11 milhões e não sabe o que fazer, como na realidade do UFMG, a gente tem gente que todo dia recebe, chega lá, olha, eu vou receber 300 reais de pensão, e como que eu vou sobreviver? Então, assim, a importância da gente ter realmente um grupo multidisciplinar para poder apoiar essas pessoas. Eu costumo falar na primeira reunião que, assim, num divórcio, e aí vou dar o exemplo de direito de família, que é a minha área principal, num divórcio a gente tem 10% de jurídico. Assim, tá lá no código, tá lá no código de processo, tudo que tem que falar na petição, quais são os assuntos que tem que ser resolvidos. O resto... geralmente e aí são os dois grandes pilares que a gente tem nessa relação familiar. É a questão financeira, que muitas vezes uma das partes não está equilibrada e a gente tem que trabalhar para poder retrazer esse equilíbrio. E a questão emocional. Quem está se divorciando geralmente tem uma carga emocional muito pesada. Então, assim, e a gente, advogado, não dá conta disso. E às vezes é difícil a gente até perceber que não dá conta e que não deve dar conta desse tipo de coisa, tá? E aí, Raquel? São os limites da atuação, né? Eu acho que é interessante o que você está trazendo, porque a gente sempre fala isso, né, Aline? A gente precisa olhar para o caso concreto e ver as necessidades daquele caso concreto. Então, assim, eu posso ser uma advogada colaborativa e, em eventual caso concreto, contar com um engenheiro, a depender da situação. Pode ser um contrato de engenharia de mineração, certo? Que eu quero resolver aquele conflito de forma extrajudicial, confidencial e rápida, e aí eu vou contar com um profissional que a gente, advogado, vai, junto com a parte, identificar qual que é a necessidade. Então, assim, eu estou querendo falar da importância, da profunda responsabilidade do advogado para montar essa equipe. Porque nem todos vão precisar de um psicólogo, nem todos vão precisar de um contador, né? O advogado, sim, ele precisa estar lá, sim. Certo? Então, acho interessante isso, assim, a análise detalhada de cada caso. Só para complementar isso da Raquel, que eu acho uma das coisas mais bonitas das práticas colaborativas é que ela é feita individualizada, caso a caso. Então, gente, isso é muito lindo. Eu não estou fazendo a toque de caixa, né? São vidas de pessoas que estão envolvidas. Aline, mas são pessoas jurídicas, são duas empresas, duas mineradoras por trás dos diretores, né, da PJ, tem pessoas. Tem vidas envolvidas, tem funcionários, tem fornecedores, tem uma cadeia de pessoas que às vezes depende daquilo. Então, quando eu falo, por exemplo, de duas mineradoras, e aí foi muito legal você trazer isso, Raquel, porque as práticas colaborativas nascem realmente no direito de família, mas ela é aplicada hoje nos mais diversos ramos. Então, eu posso trazer o engenheiro de Minas, porque o advogado, ele não tem essa competência, essa habilidade para fazer essa negociação, às vezes, quando tem um assunto que sai completamente da área de conhecimento dele. Então, eu trago esse engenheiro de Minas que vai me permitir fazer e construir essa decisão exatamente para
aquele caso, para aquela necessidade. Então, Matheus, você perguntou assim, por que é tão importante colaborar? Qual que é o ganho disso, né? Qual que é a vantagem? É isso, eu olho para as pessoas e eu olho para o caso a caso. Então, ela é individualizada. Os resultados finais, inclusive, como é que fala, gente? O cumprimento, né, desses acordos é muito maior, porque são as próprias partes que, assumindo responsabilidade, decidem sobre a sua vida, apoiados por essa equipe quando necessária. Isso. E aí eu acho que quando a Raquel falou dessa advocacia do século XXI, e eu falei um pouquinho também de construir novas habilidades, acho que a primeira habilidade que o advogado vai ter é saber ouvir, saber olhar para o próximo e entender o que está por trás daquela história. Porque assim, gente, acho que talvez o principal, uma coisa que eu também sempre faço, é não ouvir só do meu cliente, marcar, por exemplo, uma reunião com o outro lado, falar, deixa eu escutar você, o que você traz, qual que é o seu anseio em relação a essa questão? E assim, gente, faz toda a diferença. O simples fato, uma coisa é você ser recebido com uma petição, com uma citação, te chamando para ser réu no processo. Outra coisa é você receber uma ligação de alguém que quer conversar e quer te escutar. Isso faz toda a diferença. No curso do processo como um todo e, óbvio, no resultado final, né? Fantástico. A gente sabe que isso faz parte de uma das portas do sistema multiportas, né? Tem mediação, tem arbitragem, práticas colaborativas, negociação, entre outras diversas. Agora, eu acho que quem está lá do outro lado ouvindo a gente vai perguntar para nós, por que escolher práticas colaborativas em detrimento de tantas outras portas que existem? Acho que essa é uma pergunta que não tem uma resposta definitiva. E eu sempre falo isso. Não existe a porta correta. Existe a porta adequada para aquele conflito. Vou te dar um exemplo. Acho que não faz sentido a gente aplicar, por exemplo, práticas colaborativas numa batida de trânsito que as pessoas nunca mais vão se ver na vida e elas estão ali, só preciso que você pague o conserto da minha moto. Assim como também acho que não faz sentido, por exemplo, a gente tentar resolver um divórcio com milhares de reais envolvidos, com criança, numa audiência de conciliação única. Então, assim, acho que é olhar para o problema que foi trazido pelo cliente e escolher, olha, para esse problema que me foi apresentado, acho que essa e essa e essa porta são adequadas, essa e essa porta não são adequadas. Eu fiquei até assim, olha, eu acho que não tem nem mais o que dizer, assim, né? Mas uma das coisas que eu acho que, de certa forma, pode, num primeiro momento, assustar o advogado, mas eu vou explicar o porquê que ela não deveria assustar, é que um dos princípios das práticas colaborativas é quando você aplica essa metodologia de forma pura, você assina um termo de não litigância. O que isso quer dizer, Aline? Quer dizer que não resolvendo o caso na mesa, ou não resolvendo completamente, porque a gente pode ter resoluções parciais, né? Precisando buscar o judiciário, aquela equipe que atendeu naquele caso, ela se retira, ela não acompanha o seu cliente no judiciário. Isso quer dizer essa cláusula de não litigância. Nossa, Aline, mas aí o advogado não vai poder ir para o judiciário? Não. Por que disso? Ele tem, essa cláusula dá a tranquilidade e a segurança para o advogado de que todas as minhas energias vão ser dispensadas aqui, na mesa de negociação. Eu não tenho um plano B à mesa. Dentro da mesa, eu costumo dizer que eu tenho o plano B, C, D, E, F, porque eu vou construir múltiplas opções e ver qual que é a melhor para o cliente. Né? Inclusive, a gente pode fazer, faz um teste, muda um pouquinho, ajusta, tudo isso é possível. Mas eu sabendo, porque aí eu tiro, a Raquel falou dessa cultura que a gente aprende a litigar, né? E hoje, né, eu acho que o cenário está começando a modificar dentro da própria advocacia, enxergando que há uma necessidade de mudança. Porque o judiciário sozinho não dá conta. Não é porque ele não quer, não. E que o juiz, né, é que é humanamente impossível. Quando você olha os números do CNJ, você identifica que a quantidade de demanda não dá para que um juiz solucione tudo, ainda mais com qualidade.
Então, eu acho que os advogados estão sentindo, nós já sentimos a necessidade de mudar. Então, na medida em que eu negocio, que eu desafogo o judiciário, eu permito que ele trabalhe com excelência também, né? Dando, inclusive, melhor qualidade de vida, seja para nossos clientes, para nós mesmos e para os servidores públicos. Então, eu tiro essa lógica da litigância na mesa. Eu não tenho que esconder o jogo, eu posso trabalhar com transparência, eu posso trazer as informações importantes, porque eu não estou pensando que o outro vai usar contra mim essa informação depois lá no judiciário. Então, essa cláusula, ela realmente traz uma bolha de proteção. Né? Exatamente, da parte, complementando, da destreza emocional, quando você está numa mesa blindada por esse termo de não litigância, as emoções elas tendem a dar uma serenada. Então, isso ajuda muito, porque quando você está no medo, porque a gente não fica com medo, gente? Hoje eu estou negociando, amanhã esse advogado entra lá, distribui, não é assim? Uhum. A vida real e de vez? Então, isso acaba estabilizando as emoções. E hoje, quando a gente fala de negociação, quando a gente estuda negociação, a gente estuda gestão de emoções. Né? A gente estuda essa habilidade socioemocional, cujo nome hoje é destreza emocional. Então, esse termo ajuda muito nisso. E eu acho que também ajuda a racionalizar as discussões que estão sendo feitas, porque a gente está num ambiente protegido. Então, eu vou dar um exemplo. Uma advogada me ligou, acho que é a primeira momento colaborativo que ela vai fazer na condução de um processo, até lá da DAJ. Ela me perguntou, eu vou apresentar a proposta para o outro, será que eu subo? Será que eu baixo? Eu queria ter uma margem de segurança. Foi com ela, não precisa. A gente vai levar, quando a gente está no ambiente das práticas colaborativas, o que a gente vai apresentar para o outro são as nossas razões, as nossas justificativas. Fulano, eu consigo pagar X de pensão por conta disso e disso e disso. Meu salário é esse, eu tenho essa e essa conta, tá aqui meu imposto de renda, tá aqui meu contra-cheque, tá aqui os comprovantes de despesas. Então, assim, é um ambiente tão seguro que as partes tendem a racionalizar, a demonstrar documentos. Não fica, ele me falou que ganha 5 mil. Será que ele realmente ganha 5 mil? Nesse ambiente, eu tenho certeza que ele ganha 5 mil. Por quê? Eu vi o contra-cheque, ele me mostrou todos os documentos. Então, assim, pode parecer surpreendente a gente ter lá a cláusula de não litigância, mas ela é um pilar essencial para a gente ter essa abertura e essa liberdade de acesso à verdade. Não aquela verdade real que a gente busca até lá no direito penal, mas a verdade que pode ser dita, que vai trazer segurança para as partes. As informações que são importantes para a resolução do caso. Então, não é que eu tenho que abrir minha vida toda, contar tudo, não é isso, né? E aí, nessa negociação, que aí eu falei, né, nós falamos várias vezes aqui que não é intuitiva, ela é técnica, eu tenho aí uma das formas de negociar, né, uma das... como é que é a palavra, gente? Dos... requisitos, né, que a gente utiliza eu vou negociar de forma objetiva, eu vou trazer informações objetivas para negociar. Então, eu tiro ao máximo esse subjetivo, óbvio, não dá para você retirar tudo, né? Mas, assim, vou usar parâmetros objetivos, né? Vamos dizer vai assim. acolher as dores, vai acolher as vulnerabilidades, né? Mas é o que o Raia falou, as informações são transparentes. E, aliás, se tiver de má fé, procure outra porta. Porque nessa mesa não cabe esse tipo de postura. Eu ia mencionar exatamente isso. Gente, assim, indispensável que a pessoa esteja de boa fé. E quando a gente fala, não só no direito de família, né? Mas, óbvio, a gente tem muita gente aí de má fé que usa, inclusive, do judiciário para retardar o resultado final, porque isso para ela é vantajoso, né? Então, esses casos, óbvio, não vão entrar nem na mediação, nem na negociação, né? Ou nas práticas colaborativas. Mas, quando eu quero resolver o problema, essa é uma porta sensacional. E aí as pessoas já vêm mais abertas. Vamos lá, gente, quando nós estamos finalizando um casamento, eu também advogo na área de família, as pessoas, eu escuto sempre, no primeiro encontro que eu tenho com a pessoa interessada e tal, ela fala, eu quero sair da forma mais leve possível. Eu quero
que nós saiamos com respeito aqui dessa mesa de negociação. Eu tenho filhos, eu quero que eles sofram efeitos colaterais o mínimo possível, porque não vão deixar de sofrer. Isso. Então, o que a gente faz aqui é diminuir esses danos, esses efeitos colaterais. Então, a gente percebe que as pessoas, às vezes, por mais que elas estejam com raiva, que tem, né, muitas emoções envolvidas, mas elas não querem ir para a guerra. Então, e quando essas pessoas chegam dispostas a ir para a guerra também, é função do advogado, é papel do advogado falar assim, porque o advogado não está emocionalmente envolvido. Então, é ele que tem a capacidade para falar assim, calma, vem cá, deixa eu te acolher. Né? E aí, que profissional exatamente precisa estar aqui para me ajudar nesse acolhimento? Quais são as necessidades? E aí, a gente caminhar de forma mais leve. Acho que a pergunta a ser feita, e aí pensando até num divórcio, você mostraria essa petição, esse processo de divórcio para o seu filho, quando ele completar 18 anos? O que você falou da outra parte nesse procedimento? Então, acho que, assim, nas práticas colaborativas, eu mostro agora para uma criança de 5 anos e ela não vai achar nada. Então, assim, qual história que você quer deixar para ser contada no futuro? Bacaníssimo. Eu acho que fica aqui algumas lições importantes para a gente pensar. Eu acho que, para quem está aqui pensando, como que eu faço para entrar dentro desse universo, já pode reparar que é negociação com técnica. Isso é importantíssimo. Além disso, de negociação com técnica, a gente já falou sobre várias soft skills importantíssimas, né? As habilidades comportamentais. A gente passa aí pela comunicação, que é indispensável, né? Uma comunicação não violenta e humanizada, uma escuta ativa, que foi trazido ali pelo Rayan, uma multidisciplinariedade que pressupõe aí um trabalho em equipe e até trazido aqui também pela Raquel, uma ideia de ter uma destreza emocional. Interessante tudo isso, mas aí vem a pergunta. Quero fazer parte da comissão e quero entender mais sobre práticas colaborativas. Viver essa ideia de negociação. Como que eu faço para me aproximar da comissão e fazer parte de tudo isso, construir as práticas colaborativas no Brasil? Raquel, conta pra gente. Olha, aliás, então, vou pegar carona na sua fala, Matheus, e fazer um convite para as pessoas, para os ouvintes, venham participar, né? Eu tenho um formulário, a Aline, explica aí, por favor. Bom, nós temos a nossa página no Instagram, que é Práticas Colaborativas, OAB-MG. Então, você pode entrar lá e lá é sempre divulgado o dia do grupo de estudo, qual é o material que vai ser estudado naquela semana, quais são os eventos que a comissão está realizando. Aí nós temos lá no Instagram também esse formulário que nós criamos para entender quando você estiver chegando, quem é você? Você já esteve no OAB? Qual é a sua área de atuação? Porque se interessou por práticas colaborativas. Então, é um formulário muito pequenininho, bem intuitivo e fácil de responder. Nós vamos te receber de portas abertas, porque, na verdade, a gente entende que hoje nós estamos plantando, né? A advocacia, ela ainda tem essa cultura muito litigante. E não é culpa nossa, não. É uma história, né? O próprio sistema de monopólio da jurisdição, né? Que um dia nós tivemos lá atrás pelo judiciário, foi uma realidade histórica e que hoje nós estamos tentando mudar. Então, você é muito bem-vindo na nossa comissão. Nos procure lá na página, né, do Instagram. Nós temos uma cartilha já que está no site da OAB, que tem também informações sobre o que são as práticas, os princípios que a norteiam, como que ela funciona de forma bem detalhada. Tem o Instituto de Práticas Colaborativas, que é o IBPC, mas nós não temos, inclusive, limitação de membros, de participantes, então venha participar conosco da nossa comissão. E lembrando que os nossos eventos, nossos grupos de estudo são online. Então, interior de Minas, estamos aguardando vocês. E também tem Colabora, né, Rayan? Sim, o Colabora é um projeto desenvolvido em parceria entre a Comissão e a Universidade Federal de Minas Gerais, em que a gente está começando a trabalhar dentro da divisão de assistência judiciária. Os casos, a gente começou pelo direito de família, então todos os casos que a gente recebe de direito de família, a primeira metodologia a ser tentada são as práticas colaborativas. E eu posso falar para vocês que no universo do ano passado, a gente conseguiu resolver 90% dos casos através de acordo. Então, assim, é bem legal. Quando a gente faz as capacitações, enfim, os nossos cursos, os nossos eventos, a gente divulga no Instagram da comissão. A Aline só não falou o arroba da comissão, que é @práticas colaborativas OAB-MG. Isso? Não falei? Falei, Isso mas não, é essa novo, aí. repete. Todo mundo ouvindo. @práticas colaborativas OAB-MG. Segue a gente lá, que lá você tem todas as informações do Colabora, dos nossos grupos de estudos, de como entrar na comissão, enfim, de tudo que a gente está fazendo. E entre também no site da OAB e baixa a nossa cartilha, tá lá para download. Maravilha. Eu acho que essa foi o nosso bate-papo.
Eu acho que só para encaminhar para o final, vou passar para você, presidente, logo na sequência a gente já finaliza. Então vem colaborar com a gente. Bom, estamos esperando vocês. Colaborar realmente muda o mundo. Não é só da boca para fora que nós estamos falando aqui. A gente quer uma realidade diferente. Sejam bem-vindos ao nosso mundo e à nossa comissão. E esse foi mais um Conexão Caixa com vocês, para vocês. Vem colaborar conosco aqui na Comissão de Práticas Colaborativas da OAB Minas. Um abraço, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.